O texto que nós lemos está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Aqueles que não estavam presentes, eu vou ler e você acompanha. Nos diz assim a palavra do Senhor: Jesus, entrando, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam metidos nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Estamos diante de um texto, a qual narra o início do ministério do nosso Mestre. Mas para entendermos essa trajetória, este processo, a Bíblia nos diz que Jesus, ele surge em um cenário onde o Senhor usa os lábios do profeta Isaías para profetizar que um sinal vos seria dado, e um menino nos nasceria, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. O mesmo profeta Isaías, ele profetiza dizendo que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essa profecia foram proferida 730 anos antes do nascimento do nosso Mestre. A Bíblia diz que o anjo visita uma mulher chamada Maria, que estava desposada do seu noivo chamado José, e o anjo diz para ela que ela ficaria grávida, mas ela questiona, ela disse: eu ainda não sou casada. Mas o anjo diz para ela que a obra que seria operada na vida dela seria a obra do Espírito Santo, e ela daria a luz ao menino, a qual seria a salvação do mundo, e o seu nome seria Jesus. A Bíblia diz que Maria, após passar o período da sua gestação, ela vai para a região de Belém, juntamente com o seu marido. A Bíblia diz que chegando lá, ela começa a sentir dor de parto, e a criança, e ela vem dar a luz ao menino chamado Jesus. A Bíblia diz que naquele mesmo exato momento, alguns magos ou alguns astrólogos, na nossa tradução chama de magos, mas nas traduções mais antigas ela chama de astrólogos, aqueles que estudavam acerca das profecias messiânicas, e eles seguiram a estrela que estava dando direção que havia nascido o rei dos judeus. A Bíblia diz que eles vão em direção ao templo, o templo de Herodes, que estava governando a Palestina naquele momento. A Bíblia diz que quando ele chega, ele pergunta aonde é nascido o rei dos judeus. Herodes fica assustado.
Aqueles que estavam à sua volta também ficam assustados, porque não havia nascido nenhum rei no palácio. Aquele Herodes que estava governando, qualquer burburinho ou alguma ameaça que ele ouvia, que alguém queria tomar o seu trono, ele tomava uma posição e ele mandava matar. Esse Herodes que estava ali no nascimento de Jesus, foi o mesmo Herodes que mandou matar a sua sogra, que mandou matar a sua esposa, que mandou matar os seus 2 filhos, porque ele acreditava que os seus filhos iam tomar o seu trono. E quando ele ouve isso, que havia nascido o rei dos judeus, ele se preocupa de tal maneira, e ele disse: me diz aonde é que esse menino nasceu, porque eu vou também aonde ele está e vou adorá-lo. A Bíblia diz que ele manda matar todas as crianças de 3 anos para baixo naquela região de Belém. Mas a Bíblia diz que o anjo aparece a José e diz: foge com o menino para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. A Bíblia diz que aquele obedece à voz do Senhor e ele se retira para o Egito. A Bíblia diz que o menino começa a crescer, o menino começa a desenvolver, cheio do Espírito e de autoridade da presença do Senhor. A Bíblia diz que com 12 anos de idade, aquele menino vai para a cidade, ou seja, para Jerusalém, para a festa, adorar ao Senhor juntamente com a sua família. A Bíblia diz que lá chegando, aquele menino com 12 anos de idade, ele vai para dentro do templo, e lá dentro do templo está escrito que ele estava sendo questionado acerca das Escrituras. Eu já falei aqui uma vez, quando a criança ela chegava a 5 anos de idade, ela começava a estudar o Pentateuco, o primeiro livro do Gênesis, até os 6 anos. Com 6 a 7 anos ela começava a estudar o livro do Êxodo, e assim sucessivamente. Quando ela chegava aos 10 anos, ela tinha que entender de Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Dos 10 anos até o 14, eles estudariam o livro profético e os livros dos cânticos e os livros históricos. Com 14 anos de idade, ele era colocado diante dos mestres e dos doutores da lei para ser questionado acerca das Escrituras. Mas Jesus, como ele era muito avançado, ele não esperou chegar aos 14 anos, ele se apresenta com 12 anos diante deles, e eles começam a perguntar, e Jesus começa a responder de livros históricos, de livro profético, e o Senhor começa a trazer resposta ao coração daqueles homens, e eles ficam assustados, dizendo: da onde vem tal conhecimento? Da onde vem tal sabedoria deste menino? Aquele menino era diferente, mas a Bíblia diz que ele desaparece. Dos seus 12 anos até os seus 30 anos, para você entender o contexto que está inserido onde nós lemos. A Bíblia diz que com 30 anos ele surge, e a Bíblia diz que ele vai em direção ao Jordão, aonde João Batista estava batizando para arrependimento de pecado. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, João, olhando para o meio da multidão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele vem e é batizado, e quando ele sai das águas, a Bíblia diz que desce em forma corpórea o Espírito Santo de Deus que repousa sobre ele, e o céu se rasga, e ouve-se do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A palavra do Senhor diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele passa 40 dias e 40 noites no
E ali, depois de ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele retorna para Nazaré, aonde ele nasceu, aonde ele foi criado. Isso está inserido no livro de Lucas, capítulo 4. A Bíblia diz que quando ele retorna, ele entra dentro da sinagoga. Era um dia de sábado. A Bíblia diz que alguém pega a palavra, porque era costume alguém ler as escrituras diante do povo. E nesse dia Jesus foi escolhido, e pegaram as escrituras e entregaram nas suas mãos. E quando entregaram na mão de Jesus, entregaram o livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, aonde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para dar vista ao cego, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para trazer salvação os oprimidos de espírito. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus entrega o rolo, e quando Jesus entrega o rolo, todo mundo que estava dentro da sinagoga volta-se os olhos para ele, e quando olha para ele, ele levanta a cabeça e olha para o povo e disse: diante de vós, diante dos vossos ouvidos, se cumpriu esta profecia dita pelo profeta Isaías diante de vós. A Bíblia diz que alguém, sempre tem alguém, e diz que não é este o filho de José, não é este o filho de Maria. É dentro desse contexto que o Senhor Jesus diz que o profeta de casa, ele não tem honra. Oh glória! O Senhor Jesus estava dizendo: se eu não sou aceito aqui como profeta, eu vou sair deste lugar. E o Senhor se retira de Nazaré, e está dentro do contexto que nós vemos. E o Senhor Jesus sai de Nazaré e vai para a região da Galileia, aonde nós lemos o contexto. Mas só que o contexto diz assim: Galileia dos gentios. Em outras traduções, Galileia das nações. E eu comecei a estudar por que isso, porque estão tratando a Galileia se era uma região que fazia parte da nação de Israel, porque eles tratavam como a Galileia dos gentios. Era porque os judeus da época olhavam para o povo que habitava na Galileia com o mesmo desprezo, Elton, que olhava para aqueles que habitavam em Samaria. Você sabe, eu disse ao pastor aqui, nós estudamos e lemos a Bíblia há muitos anos, mas cada dia que a gente se aprofunda, a gente aprende um pouco mais. Aquele povo era desprezado, aquele povo era rejeitado pelos judeus, aquele povo não podia nem sequer participar das liturgias, das festas e dos cultos. Por quê? Porque era tido como um povo gentil. Mas como é que isso aconteceu, presbítero Jailton? Você vai entender no livro de Juízes, quando o povo entra na terra de Canaã, as terras foram divididas e essa região foi dada à tribo de Zebulon. No capítulo 1 de Juízes, versículo de número 30, diz que a tribo de Zebulon não expulsou totalmente os cananeus, ou seja, eles passaram a habitar juntamente com o povo que ali estava. A história diz que eles começaram a se misturar com aquele povo, e diante do povo israelita, isso para Deus era abominável. E aqueles que se achavam santos, aqueles que se achavam perfeitos, aqueles que se achavam corretos dentro da Judéia, ou seja, na região de Judá, olhavam para os galileus e diziam para eles: não tem jeito para eles, eles estão perdidos, eles estão destinados à perdição eterna. Por isso que o texto diz que eles estavam à beira das trevas, mas caiu a luz. Ou seja,
Aquele povo estava vivendo em densa trevas espiritual. Estava vivendo na idolatria que as outras nações trouxeram para aquela região. Mas o Senhor Jesus estava dizendo: eu vim, e a palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que transporta, que entra até a divisão da alma e do espírito. Ela chegou aqui para transformar o que é treva em luz. É treva. Aí o Senhor Jesus, ele se reúne na casa de Mateus. Mateus dá um banquete. A Bíblia diz que Mateus reúne um banquete. Os publicanos se retiram para a casa de Mateus e se assentam à mesa. A Bíblia diz que quando eles estão sentados à mesa, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os que se achavam santos, perfeitos, olharam para os discípulos de Jesus e disseram: como pode sendo ele um rabi, como pode sendo ele um mestre, se assentar entre pecadores, se assentar no meio de publicanos, de ladrões? Aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus conhecendo o coração e a mente deles, o Senhor Jesus disse: acaso precisará de médico alguém que está sã? Aí eles respondem: certamente que não. Mas o Senhor disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos. O que o Senhor estava dizendo era que aqueles que foram desprezados, aqueles que não tinham conhecimento real de Deus, o mesmo Deus desceu do céu, habitou no meio dos homens em forma corpórea humana, e ele se revelou como a luz dos homens, e ele disse: eu vou fazer esclarecer acerca do meu evangelho para aqueles que habitavam em trevas. O Senhor te tirou das trevas, não é porque você é bom. O Senhor te tirou do lamaçal do pecado e me tirou, não é porque somos bons, é porque Ele fez raiar a sua luz diante dos nossos olhos, e é a sua palavra. Senhor Jesus, Ele fez brilhar diante dos olhos deles. Se você olhar a Bíblia Sagrada, 75% dos milagres de Jesus foram feitos em Cafarnaum, naquela região da Galileia. Por quê? Porque muitos os rejeitavam, mas o Senhor Deus disse: aprove a Deus trazer a revelação aos pobres de espírito. O Senhor tirou a revelação para aqueles que se achavam algumas coisas, aqueles que se achavam entendidos, conhecedores da lei, conhecedores dos mandamentos. Mas o Senhor Jesus disse: vocês podem até conhecer o mandamento, mas a minha luz vai brilhar para o povo que não vai só conhecer, mas vai viver a minha palavra. O Senhor estava revelando-se ao seu povo. O Senhor estava se revelando a eles através da sua luz, através da sua palavra. Mas todos nós sabemos qual é a função da luz. O Senhor diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, Ele disse: acaso pode esconder uma cidade sobre os montes iluminada? É impossível alguém esconder
O adversário tenta até apagar você. O adversário tenta até apagar o seu brilho. Mas ele não pode, porque você não foi edificado na areia. Igreja do Senhor, você não foi edificado sobre a areia. Você foi edificado sobre a rocha. E quem está nas trevas tem que ver a luz brilhar e brilhar em você. O mundo tem que ver. O mundo tem que enxergar a luz que está raiando na sua vida. Aonde você chegar, você é uma fagulha dessa luz que o Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Oh glória! Vocês não podem ficar debaixo de uma cama. Vocês têm que ser colocados no velador para iluminar a casa. Aonde tiver treva, eu vejo crente dizer: mas a minha casa é uma paderna, é um inferno. Ei, mas se você é luz, o inferno tem que bater. Eu já tenho umas 3 toalhas em casa. Você é luz. Não deixe apagar as luzes. Nós precisamos entender. O Senhor Jesus foi lido aqui pela nossa irmã, que Ele se revela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que se fez foi feito por Ele. O unigênito do Pai se revelou aos homens. O Senhor está dizendo na sua palavra que a luz brilhou para os homens, mas os homens o rejeitaram. Mas o Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus, conversando com eles, o Senhor diz para eles: eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo, e quem me segue, jamais andará em trevas. O Senhor está dizendo: você não vai andar na escuridão. Escuridão aqui fala de angústia, de sofrimento, de dor. Não estou dizendo que você não vai passar por isso. Você vai até passar, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem boando. Mas eu não estou dizendo do sofrimento que a escuridão causa, de depressão, desejo de morte, desejo de a própria vida. O Senhor está dizendo: aquele que a luz raiou, ele jamais andará em trevas. O salmista diz no Salmo de número 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a minha palavra, e luz para os meus caminhos. O Senhor é quem te guia. O Senhor é quem te conduz. Não é você mais. A partir de hoje, quando você entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor está dizendo: eu que te dou direção, eu que vou iluminar a sua trajetória. O que eu acho lindo, eu estava mostrando para um obreiro aqui em cima do grupo dos senhores, que a Bíblia diz que quando o faraó vem perseguindo o povo, que o povo estava em meio ao deserto, aquela perseguição dentro do contexto que estava mostrando ao obreiro Maurício, a Bíblia diz que enquanto a nuvem ela cobria o povo para trazer sombra durante o dia, irmão Elton, aquela mesma nuvem ela servia para o exército egípcio como escuridão. E por isso que eles não alcançaram. Eles não conseguiam alcançar o povo, enxergar o povo.
Sabe por quê? Porque quando você está debaixo da luz, quando você está debaixo da luz, as trevas não podem te alcançar. Oh, aleluia. As trevas não podem te tocar, porque você é luz. O Senhor te chamou como luz. Eu ia falar sobre 3 coisas da luz, mas Deus me trouxe para esse caminho. Eu ia falar sobre a luz revelada, está aqui, ó, no esboço. A luz que foi revelada. Primeiro, a luz que foi prometida, a luz que foi revelada. E terceiro, a luz que foi evidenciada e distribuída. Mas o Senhor me trouxe por este caminho. E saiba que você é luz. Que Deus te chamou como luz. Se coloque de pé. Não deixe ninguém apagar o brilho que há em você. Não deixe ninguém apagar o brilho que há em você. Porque você reflete a luz que há em Cristo. Ele é a luz. A Bíblia diz que em Apocalipse que lá não haverá nem noite nem dia. Porque Ele é a própria luz, lá não haverá luz. Abaixo e a séria maneira, Ramanto e a sucomete faz obra. Não deixe apagar a luz que há em você, mas deixe